bom dia, oficialmente. Quarta-feira, manhã disruptiva número 20, hoje é 27, 20, cara, 28, hoje é manhã disruptiva 28. Não, pera aí que eu tenho que atualizar aqui, senão é toque. Pera aí. Ó, hoje é 28, 27 foi ontem, né? Ou eu tô ficando doida? Não, é isso mesmo, hoje é 28. Hoje é 28, galera. Cara, teremos 30 nessa primeira temporada. Sexta-feira chegaremos ao final desta primeira temporada de lives, mas teremos o podcast, hein? De segunda a sexta-feira às 7h15 da manhã. O podcast não vai ser ao vivo, ele vai ser gravado, mas... Manhã Disruptiva 28. Hoje a gente vai falar de músicas e programação mental. Mental, fisiológica e espiritual. Peraí. Pronto, agora eu fico mais tranquila. Pessoa, quando tem toque, gente, é um negócio sério. Mas tá tudo certo. Pronto! Muito bem, músicas e a nossa programação mental. Manu, você que curtiu a música? Bom dia, Anderson! Seja bem-vindo! A gente tem uma playlist no Spotify com todas as músicas que tocaram nessa primeira temporada da Manhã Disruptiva, tá? Então, quem entrar aí na verdade, se jogar no Spotify Manhã Disruptiva, pode ser que puxe, ou então lá na minha bio tem uma relação de links. Um dos links que tá lá é do Spotify e é da playlist das lives, tá? É da playlist das lives aí. Assim que acabar essa live aqui, eu coloco esta música lá. E esta música chama Listen to the Music. Ouça a música, né? Que é do Doobie Brothers. Não sei quem conhece. Doobie Brothers é banda recente. Eles acabaram de serem lançados aí no Showbiz, só que não. Bom dia, Flavinho! Bem-vindo! Olha só, música Listen to the Music. Olha que legal a mensagem. Hoje a gente vai falar de música e aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, obviamente, a cena do filme Golpe Duplo, né? Onde ele fala lá um pouco de música também. Só que a gente não vai ficar tão preso no filme hoje, tá? A gente vai dar uma passeada pelo filme, no que aconteceu ali, nessa cena que ele cita, a questão da música. E depois a gente entra em música, né? Falando de uma das coisas que eu mais gosto de falar, né? Falando de programação mental, falando de como que a nossa mente subconsciente pode ser inundada de informação, e isso de alguma forma acaba, obviamente, nos programando e programando a forma como nós tomamos decisões na nossa vida. E a gente vai falar a respeito de alguns estudos aqui que envolvem a música, que são muito, muito interessantes, tá? Então, como a gente vai falar de música, essa música que chama Listen to the Music, eu tenho uma relação com música, né, gente? Já comentei com vocês aqui, eu sou suspeita. Eve me entende muito bem, né? Eve, minha colega DJ. E, inclusive, o gosto musical da Eve, eu sou suspeita, porque eu acho muito bom. Eve manda pra caramba no baixo, gente. Quem não acompanha, se alguém tiver curiosidade, ela tem alguns vídeos lá no perfil dela. Manda muito. Além de ser DJ, toca. Você toca violão também, não toca, Eve? Ou só baixo? Eu já te vi no teclado, no teclado com algumas músicas de fundo e no baixo também, né? E às vezes você bota umas músicas lá de... Não sei se é música que você prepara, set que você prepara, e eu já vi que você coloca e acompanha no baixo também. Muito massa, muito massa. Então vamos lá. Listen to the music. Ouça a música. Você não sente isso crescendo dia a dia. Pessoas se preparando para as novidades. Alguns estão felizes, alguns estão tristes. Ou nós temos que deixar a música tocar. O que as pessoas precisam é uma maneira de fazê-las sorrir. O que as pessoas precisam é uma maneira de fazê-las sorrir. Não é tão difícil se você souber como.
Não é tão difícil, gente. Vocês já tiveram a experiência de... É porque quando a gente entra nesse caminho, né, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, quando a gente entra nesse jogo do, cara, eu quero ser uma pessoa melhor. Quando a gente entra nessa vibe, né, quando a gente entra nessa frequência, porque as pessoas que estão nessa busca, né, a gente, é um caminho, cara, é um caminho que a gente entra e a gente vai ressoando com pessoas que estão nesse mesmo caminho, né, essa mesma busca, nessa mesma vibe. E quando a gente entra nessa de, cara, se eu sair da minha casa hoje, é claro que hoje as coisas já estão começando a voltar, né, gente? As coisas já estão começando a voltar. É uma discussão que vocês acompanharam aqui ao longo das lives, é uma parada que eu não quero ficar entrando muito, porque eu acho de verdade, do fundo do meu coração, é uma questão muito individual, muito individual. Eu acho que já teve, sim, um momento, né, onde, velho, vamos ficar todo mundo em casa e é isso. Só que já são 60 dias, né, e eu acho que a questão financeira, a questão profissional, a questão é muito individual, né, muito individual. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua perspectiva, e enfim. É claro que a gente ainda tá num período crítico, né, então eu falo, quem ainda puder, eu acho que o ideal é a gente circular o mínimo, né, possível, pelo menos por enquanto, mas quem não puder, quem somos nós, né, pra falar alguma coisa. Então... mas quando a gente saía na rua, né, circulava assim, normalmente, sem máscara, né, antes disso tudo que tá acontecendo, a galera que entra nessa vibe, né, do cara, eu quero ser uma pessoa melhor, a gente começa a virar uma chavinha que fala mais ou menos assim, se eu sair de casa hoje, né, que seja pra deixar uma marca positiva no mundo. É claro que vai ter dias que eu vou poder falhar, né? Eu sou humana, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus dias ruins, eu tenho aqueles momentos que a gente deixa de ficar vigilante um pouquinho, a vibe cai, todo mundo tem isso, né? Se não tivéssemos, não estaríamos aqui encarnados, né? Então todo mundo tem isso. Só que quando a gente entra nessa vibe do, cara, eu vou sair e vou levar alguma coisa boa pro mundo lá fora. Eu vou sair e eu vou levar alguma coisa boa. Aí você vai em algum lugar, sei lá, tipo na rua mesmo, ou algum lugar que você vai comprar alguma coisa que você precisa pagar. E aí, de repente, a pessoa que tá te atendendo não tá num dia muito bom, e você tá naquela vibe assim, vou deixar minha marca positiva no mundo, E aí você esbarra com pessoas que não estão num dia legal. Vocês já tiveram a sensação que você tá numa vibe tão boa, e às vezes você dá um sorriso ou você faz uma brincadeira com a pessoa e a pessoa muda o semblante, a postura, até o corpo, né? O corpo da gente fala o tempo inteiro, né? Então, vocês já tiveram essa experiência, mas de forma consciente, de olhar e falar assim, cara, que massa! Eu posso ter contribuído para essa pessoa ter mudado de alguma forma. E às vezes, assim, uma coisa boba, como fala a música, né? Não é tão difícil se você souber como. Às vezes é um bom dia que você deu diferente pra pessoa e deu um sorriso. Bom dia! E a pessoa muda, porque ela sorriu de volta pra você, ou porque ninguém tinha dado bom dia pra ela ainda. Tava todo mundo ali simplesmente tratando como se ela fosse uma máquina. E aí, uma coisinha simples que você faz, às vezes você tem a capacidade de mudar um dia inteiro da pessoa, né? Ou aí, às vezes, a pessoa ela vai chegar na casa dela, se for no fim do dia, num clima diferente, numa vibe diferente, né? E aí, às vezes, é alguém que, sei lá, tem filho, tem uma família esperando, ou às vezes é uma pessoa que tá numa situação complicada, tem alguém em casa que depende dela, que depende de cuidados especiais, e ela tá tendo, né, sei lá, tá passando por um momento complicado, delicado na vida dela, ela chega diferente, ela entra nesse cenário de uma forma diferente, né, e é o que eu falo, né, que a nossa energia e as coisas boas e elevadas que a gente busca fazer, dizer e pensar, é contagiante, né, contagiante. Tanto quanto as coisas negativas, né, tão contagiante quanto, porque o campo, ele contagia de qualquer forma. Mas espalhar coisas boas depende de detalhes muito, muito pequenininhos, né, muito
pequenininhos. E às vezes um detalhe pequenininho que a gente faz tem um efeito cascata na vida de alguém. E eu acho muito massa isso, né? Essa frase da música. O que as pessoas precisam é uma maneira de fazê-las sorrir. Não é tão difícil se você souber como. É preciso receber a mensagem e passá-la adiante. É preciso receber a mensagem e passá-la adiante. É muito massa isso, né? Ou agora mamãe vai recebê-la depois de um tempo. Ou ouça a música, ouça a música, ouça a música, que é o refrão. Listen to the music, whoa, 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 listen to the music, all the time, o tempo todo, o tempo todo. Bem, eu sei, você sabe melhor ainda, tudo o que eu digo, encontro-me no meu campo por um dia. Nós estaremos felizes e nós dançaremos. Não sei se vocês já ouviram falar de palavras ou expressões como musicoterapia, por exemplo, né, que é um campo relativamente novo aqui no Brasil. Em outros países, Estados Unidos, eu sei que já é um campo de estudo mais antigo, mas eu me lembro quando eu estava preparando toda a aula, toda a metodologia do curso de inglês com música, né, que era o English and Music. Eu estudei muito sobre musicoterapia, porque eu fui buscando entender ali o que estava por trás das aulas, quando eu dava aula em cursinho, quando eu dava aula na minha escola de inglês, o que estava por trás das aulas onde eu percebia um retorno tão positivo dos alunos, né? Porque, gente, era assim, ó, aconteceu comigo, né? Já contei pra vocês aqui a história do The Cure, que eu detestava inglês, detestava, e de tanto ir mal no colégio, não conseguia entender nada que rolava, que a professora falava, minhas notas eram péssimas, horríveis, e minha mãe falou, não tem jeito, não dá mais, vamos botar essa menina no cursinho pra ver se, né, melhora. E aí quando ela me colocou no cursinho, o cursinho era diferente do colégio, porque o cursinho era mais lúdico, ponto, era essa a diferença. Obviamente eram turmas menores, então é uma série de fatores que hoje eu entendo, né? E principalmente depois desses meus 2 anos aí de caminhada nessa área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, entendendo toda essa questão de crenças que tá por trás do aprendizado do inglês, né? No fundo, a gente tá falando de crenças, a gente já conversou muito sobre crenças aqui ao longo das lives, e uma pessoa que de verdade estuda inglês, ou às vezes nem começa a estudar porque fala, não é pra mim, eu tenho bloqueio. Não tem nada disso. Tem nada. O que existe aí são crenças, né? São crenças. E aí, quando é feito um trabalho em cima dessas crenças, né? E isso aí vai sendo quebrado aos poucos. Isso tem muito a ver com um negócio também chamado filtro afetivo. Isso aí já faz parte de estudos de metodologia, né? De ensino. Tem um cara que eu sempre citava ele, que é o Stephen Krashen, que ele fala essa questão do filtro afetivo, né? E o filtro afetivo hoje, na minha visão, ele nada mais é do que as crenças, né? Então, quando você tem um filtro afetivo alto para receber o input do idioma, né? Você tem um filtro afetivo alto, você tem muitas crenças. Você tem um filtro afetivo baixo, você tem menos crenças. Então, aí é que tá a diferença, né? Então, o que eu entendi, cara, com o tempo, é que as aulas que eram mais lúdicas, elas envolviam mais emoções positivas. E as emoções positivas, elas são capazes de abaixar esse filtro emocional. Então, as nossas emoções positivas, elas são capazes de irem quebrando aos poucos com aquela resistência inicial, ou seja, com aquele conjunto de crenças, com aquele bloco de crenças que iam impedindo o aprendizado. Então, cara, quando eu chegava na sala com o meu violão, ou quando eu chegava na sala com uma atividade diferente, né, com um trecho de um seriado, com um trecho de um filme, com uma música, a receptividade dos alunos pro idioma era completamente diferente. Completamente diferente. E aí eu fui entendendo, mergulhando nesse processo, que é isso. Amanhã e sexta-feira a gente vai entrar um pouco mais no documentário Explicando a Mente, né, que fala sobre memória, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, né, sobre como que as emoções afetam o nosso processo de aprendizado e o nosso processo de absorção de informação, de conhecimento, o quanto que isso interfere na nossa memória, na nossa capacidade de armazenar informações, né? E é muito legal isso, gente, porque quanto mais
mais a gente conecta os pontos, mais fácil fica da gente entender os nossos processos individuais, né? E eu tenho certeza, cara, se vocês aí já tentaram aprender inglês em algum momento da vida, pode ser que vocês já estejam no nível de fluência, eu entendo, eu converso, pra mim foi super tranquilo, ou pode ser que vocês carreguem uma história do tipo, nossa, pra mim não tem jeito. Nossa, eu já tentei de tudo, não, pra mim não dá. Ou pode ser que vocês estejam aí no meio do caminho, né? Mas eu tenho certeza que se vocês conectarem o processo de aprendizado de vocês com isso tudo que a gente vem conversando aqui ao longo das lives, crenças, repetição de padrão, bloqueios e tudo mais, né? Programação mental, vocês vão ligar os pontos e vocês vão ver que muitas das coisas que a gente conversou aqui fazem sentido dentro desse processo, né? Fazem sentido dentro desse processo de aprendizado e tal. E aí eu fui entendendo que a música tinha esse poder de quebrar. Por quê? Porque a música tem o poder de alterar os nossos estados internos. A música traz esse poder. E aí a gente fala tanto numa linha que trabalha dentro do nosso campo sutil, que foi uma parada que a gente já conversou aqui também, né? E isso vem desde ancestralidade. Existem muitas culturas espiritualistas que adotam e enxergam a música realmente como uma forma de transformação pessoal, né? E tem um negócio super interessante também que uma vez eu conheci no meu módulo 1 de formação em PNL, que é um negócio chamado biodança. Foi uma dinâmica extra que a gente teve que eu não conhecia. Uma coisa interessantíssima, o tanto que a música tem esse poder. E assim, existe essa atuação dentro do campo sutil e existe isso hoje já sendo estudado também pela ciência, né? Então, neurocientistas realmente que estudam o comportamento do nosso cérebro quando ele está exposto à música, né? E aí as pesquisas que mostram que hemisfério direito e hemisfério esquerdo, eles entram em sintonia, né? E o que acontece quando hemisfério direito e hemisfério esquerdo entram em sintonia? A gente está falando de sistematicamente integrar razão e emoção, né? Razão e emoção. E o que eu fui entendendo ao longo do tempo também, como nós somos seres sistêmicos, né? Nós somos seres sistêmicos integrados, a gente não funciona de forma separada. Então alguém virar e falar assim, não, Renata, você vai aprender inglês é igual você aprender matemática, é igual você aprender física, né? É um processo cognitivo. Cara, não é. O nosso emocional, né? As nossas emoções, elas precisam vir pro jogo, elas precisam estar em campo o tempo inteiro. A diferença é se elas vão jogar a nosso favor ou se elas vão jogar contra. Se elas jogarem a nosso favor, a gente vai fazendo essa integração de razão e emoção e o negócio flui. Se elas estiverem jogando contra, eu tô ali, achando que o processo é cognitivo. Não, o processo é cognitivo. E as minhas emoções, as minhas crenças jogando contra o tempo inteiro. Nossa, pra que você tá fazendo isso? Nossa, nunca vai dar certo. Nossa, quantas vezes você já tentou? Mais uma vez, mais uma tentativa. Não vai, cara, não flui, né? Não flui. Então eu entendi isso. E a música, tanto explicada por linhas ou conceitos mais espiritualistas, quanto explicada pela ciência, por neurocientistas, ela tem um poder muito grande dentro desses processos de aprendizado, né? E aí, a música que eu trouxe hoje, né, pra vocês deixarem ela reverberando aí, vocês acessarem lá a playlist, vocês colocarem ela pra tocar, é óbvio, tem uma mensagem que é em inglês, tem uma letra, nem todo mundo entende, mas o fato de vocês entenderem a mensagem da música, o que a música tá falando, vocês entendem o que ela tá querendo passar e deixa ela lá tocando, cara, é impressionante, parece que a gente vai sendo contagiado por aquela mensagem ali, parece que a gente vai sendo contagiado, e ó, muitas vezes sem entender cognitivamente, racionalmente, conscientemente, cada palavrinha ali, cada frase, mesmo sem entender. Ó, eu entendo o que a música tá querendo dizer, a gente trocou uma ideia com a Renata lá na live, eu entendo a música tá querendo falar disso, cara, que mensagem bacana. Você coloca pra tocar, você vai sendo contagiado. A Eve que é DJ aí, você pode me ajudar, né? Pode me ajudar aí.
Gente, entrou uma galera que eu não tinha visto. Aline, bom dia, que bom que você tá aqui. Karina Bolina, diretamente de... Não é Bom Despacho, é Santo Antônio... Santo Antônio do Amparo. Que é você, Karina? Eu acho que é, hein? Sobrenome não me é estranho. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Deve ter uns 4 anos, eu acho, que a gente se conheceu. Que massa que você tá aqui, bom dia. Fernanda entrou, bom dia. Rafael, bom dia. Débora, minha colega de Enneagrama. Vitor, bom dia. Aline, estive 25 anos em aula e se você não estiver conectado afetivamente com os alunos, a aprendizagem não acontece. Aline, obrigada por compartilhar. Obrigada mesmo, porque é isso. Aprendizado precisa levar em consideração as emoções. Ponto. Nós somos seres sistêmicos, nós somos seres integrados e a gente precisa de todas essas esferas do nosso ser jogando positivamente no processo de aprendizado. E as emoções entram quando existe essa conexão afetiva. Show de bola. Então você entende muito bem o que eu tô falando, né, Aline? Muito bem. Que massa. Vitor, bom dia, bom dia. Então é isso aqui, ó, essa parte da música, né? Opa. Eu sei, você sabe melhor ainda tudo que eu digo. Encontre-me no meu campo por um dia. Nós estaremos felizes e nós dançaremos. Nós iremos dançar o nosso blues. Se eu estou me sentindo bem para você e você está se sentindo bem para mim, não há nada que não possamos fazer ou dizer. Sentindo-nos bem, sentindo-se legal, deixe a música tocar. Gente, duas pessoas precisam conversar um determinado assunto. Vamos lá, vamos comigo. Duas pessoas precisam conversar um determinado assunto e é um assunto sério, é um assunto importante. Uma das pessoas envolvidas nesse processo de conversar sobre um assunto importante, uma das pessoas não tá bem. Não tá bem, tá pra baixo, tá triste, tá na TPM ferrada, assim, aquela que você fala assim, hoje não tá boa, não. E essas pessoas precisam conversar um assunto muito importante. Qual que é a chance da pessoa que não tá bem ter uma conversa 100% efetiva? Qual que é a chance? As chances diminuem muito comparado a um cenário onde as duas pessoas estão se sentindo bem. Onde as duas pessoas estão se sentindo bem. Então, a mensagem é assim, cara, ó, eu tô me sentindo bem. Então eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que as pessoas que estiverem em contato comigo recebam isso de alguma forma. E não é difícil doar se eu entender como que eu posso passar a mensagem. E como que a gente passa a mensagem? Pelo sorriso, pelo olhar, pelo nosso chakra cardíaco, pelo nosso coração, pelos nossos pensamentos. No campo sutil, a gente passa a mensagem. Né? Não é virando pra pessoa e falando assim, ô, dá um sorriso aí, ô, desamarra essa cara, ô, que... Não é assim. Não é assim que a gente passa a mensagem pra pessoa. E aqui, na minha visão, Renata, é boa parte do recado da música de hoje, né? Por quê? Porque a música tem esse poder, né? Então, uma outra forma da gente contribuir é com uma música bacana, né? Com uma música que passa uma mensagem positiva, que passa uma mensagem elevada, né? Então, deixe a música tocar, deixe a música tocar. Ouça a música o tempo todo. Como um rio preguiçoso fluindo, rodeando castelos no céu. E a multidão está crescendo, ouvindo os sons felizes. A multidão está crescendo, ouvindo os sons felizes. Eu tenho que deixá-los voar. Ouça a música o tempo todo. Muito bom, né?
Listen to the music. Espero que a playlist da Manhã Disruptiva, de todas as músicas que a gente já teve contato aqui, né, ao longo das nossas lives, possam ter esse poder aí de influenciar positivamente a vida, o dia a dia, a jornada de vocês. Certo? Então vamos lá. Vamos entrar na nossa reflexão de hoje. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui na reflexão de hoje, entendo demais o que você está falando, é isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte. Professor Hélio Couto, quem conhece ou quem já ouviu falar, alguém já ouviu falar do Hélio Couto? Eu acho que eu já comentei dele com vocês aqui nas lives, mas eu nunca perguntei para vocês que geralmente estão aqui comigo, juntos. Eu não sei se eu já perguntei quem conhece o professor Hélio Couto. Alguém conhece ou já ouviu falar do Hélio Couto? Aqui. Silvana, bom dia! Seja bem-vinda. O professor Hélio Couto tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: qualquer informação grava mapa. Qualquer parte já ouviu falar, né? A gente estuda bastante o Hélio Couto. Eve já ouviu falar também. Beleza, talvez o Vitor conheça também pela vibe do Vitor, talvez ele já tenha tido algum contato com as coisas do Hélio Couto. O professor Hélio Couto, então, tem essa frase que eu gosto bastante, é só fazendo uma referência aí. Qualquer informação grava mapa. O que ele está se referindo a mapa? Mapa, a gente já conversou aqui em outras lives a respeito de mapa de mundo, né? Dentro da PNL a gente fala muito disso. O que é? Manu nunca ouviu falar? Tá, ó, para quem gosta de física quântica e para quem gosta de atrelar esses três caminhos, né? Para quem gosta de juntar esses três caminhos, física quântica, espiritualidade e autoconhecimento, o professor Hélio Couto é uma super fonte, tá? Uma super fonte para buscar informações. Tá? Para quem gosta, porque ele fala muito de física, de mecânica quântica, espiritualidade e autoconhecimento, né? Então é uma fonte que eu bebo demais da conta, demais mesmo, assim, eu estudo muito as coisas do professor Hélio Couto e eu super recomendo. Eu acho que é muito, muito válido para quem gosta de unir essas trilhas aí, tá? E aí, mapa, o que é mapa, né? De acordo com o professor Hélio Couto. E com a PNL, obviamente, né? O professor Hélio Couto também cita bastante a PNL dentro dos conteúdos dele. Então, a PNL, a programação neurolinguística, o que a gente prega por mapa? Mapa é a forma, são as informações que constroem a minha visão de mundo, né? Que são as crenças, as minhas crenças, elas formam o meu mapa. É a forma como eu enxergo a coisa, sabe? É um mapa mesmo. Você fala assim, olha, a cidade de Belo Horizonte, como que ela é? Eu tenho um mapa, né? Eu tenho uma noção de como que ela é, onde que estão as ruas, Fortaleza, qual que é o mapa? Brasil, qual que é o mapa? Né? Então eu tenho ali o desenho, a forma, né? Esse é o mapa. O nosso mapa de mundo faz assim, como que é o mundo da Renata? Seria o mapa da Renata, né? Então são todas as informações ali que compõem o formato do mundo da Renata, né? Então as coisas, a maneira como a Renata enxerga, como ela interpreta as situações, isso é o mapa da Renata. Esse mapa, ele é construído a partir das informações que eu tenho dentro da minha mente, certo? Então as informações que eu tenho, o meu banco de dados pessoal forma o meu mapa. E as informações que chegam até mim, né, que são os inputs que eu vou recebendo, os inputs que chegam, que entram como? Como que eu recebo um input? Como que uma informação entra no meu sistema? Através dos meus órgãos sensoriais. Então, através dos órgãos sensoriais, eu capto as informações do meio e elas são registradas no meu sistema. Quais são os nossos órgãos sensoriais? São os nossos sentidos, né? Então, através da minha visão, eu capto uma informação do meio e registro. Através da minha audição,
através do meu paladar, né? Então eu provo uma comida, eu bebo alguma coisa, eu sinto, né, o gosto, a textura da comida, eu registro aquela informação no meu sistema, através do tato, né? Então, alguma coisa que eu pego ou que encosta em mim, a temperatura, se é áspero, se é liso, né? A textura das superfícies, das coisas. Eu registro essas informações e eu gravo no meu sistema, né? Então, através dos nossos sentidos, a gente recebe informação, essa informação fica armazenada no nosso banco de dados. Esse banco de dados constrói o nosso mapa. O que o professor Hélio Couto quer falar com essa frase? Qualquer informação grava mapa. Qualquer informação grava mapa. Significa que tudo aquilo que eu tenho acesso de alguma forma, tudo aquilo que os meus sentidos entram em contato de alguma forma, passa a fazer parte do meu banco de dados. Passa a fazer parte do meu banco de dados. Então, vi uma parada ali, entrou, registrei, ficou no meu banco de dados. Escutei um outro negócio aqui, entrou, registrou, banco de dados. Encostei num negócio novo, que eu nunca tinha encostado na minha vida, um material novo, uma textura, registrei a informação, ficou gravado no meu mapa. Né? E aí as experiências que a gente vai tendo na vida vão fazendo parte do nosso grande banco de dados interno, pessoal, né? E aí, a gente vai pegar aqui uma cena do filme. Quando o Nick tava explicando pra Jess dentro do carro, né? Aquela conversa que eles estavam tendo dentro do carro, assim que eles saíram do estádio, né? Depois que eles tinham dado o golpe lá com as apostas lá dentro do estádio, enfim. O Nick tava explicando pra Jess como que aquilo ali aconteceu. Vocês lembram disso? E ele usa uma expressão. Ah, que massa, Manu. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E que bom, Aline. Obrigada por ajudar a espalhar, né, a mensagem e coisas boas. Obrigada mesmo. O Nick, ele explica pra Jess e ele usa uma expressão que é a seguinte. From the moment he left his room, então a partir do momento que o Lee Wan saiu do quarto dele, we've been priming him. Priming, é essa expressão que eu quero chegar. Priming. Esse termo, priming, que vem do inglês, ele é... Antes de eu explicar o conceito de priming, vocês conhecem ou já ouviram falar de um jogo? É um jogo que tem até um programa de televisão o programa é o jogo, né? O programa chama Mega Senha. E depois veio até um jogo de tabuleiro com o mesmo nome, que chama Mega Senha. Que é o seguinte, a pessoa fala uma palavra, né? Eu tenho que, por exemplo, eu tô brincando com a Manu. Aí eu viro pra Manu, a Manu tem que adivinhar uma palavra. Por exemplo, garrafa. Tá? Então o objetivo é a Manu adivinhar essa palavra. E eu tenho que ir falando palavras que induzam a Manu a chegar no que eu quero. Então eu tenho que falar uma palavra e a Manu tem que falar a primeira palavra que vier na mente dela que remeta a essa palavra que eu falei. Né? Então, por exemplo, eu falo, a gente vai fazendo uma construção até que ela chegue em garrafa. Né? Então esse processo de sugestionar, né? Então eu falo uma palavra, ou então eu exponho, né, a Manu a um estímulo e ela vai ter que me dar uma palavra logo em sequência, né? Ou ela vai ter que ter uma atitude, ela vai tomar uma ação logo em seguida que vai ter sido sugestionada por esse contato inicial com essa informação que ela recebeu e que eu liberei para ela. Isso é um processo, né, que em inglês é chamado de priming. Priming, tá? Então, o que o Nick explica pra Jess? We've been priming him. A gente vem
sugestionando ele. Sugestionando ele, né? Então, quando você tem acesso a um determinado estímulo, esse estímulo vai afetar a forma como você toma uma ação. Então, você tem acesso a um determinado estímulo e esse estímulo vai afetar a forma como você toma uma ação, né? E esses estímulos podem vir de várias formas, visuais, auditivos, sinestésicos que envolvem o tato, né? O pegar ou o sentir fisicamente, né? Porque os nossos estímulos vêm através dos nossos órgãos sensoriais, né? Então, eles fizeram o priming com o cara que sofreu o golpe, né, vamos dizer assim. Eles fizeram esse priming com ele de diferentes formas, tentando alcançar, tentando sugestioná-lo através de todos os sentidos, né, de todos os sentidos. Até o sinestésico eles tentaram afetar de alguma forma no momento que eles levaram lá a prostituta pro quarto dele na noite anterior e ela tinha uma tatuagem, né? Então ali tem todos os sentidos basicamente envolvidos naquele processo de sugestioná-lo com o número 55, né? E aí, os neurocientistas, eles já comprovaram que ouvir e produzir música envolve uma mistura que engloba, de alguma forma, todas as funções cognitivas do ser humano. Ouvir e produzir música. Então, é como se quando a gente... quando a gente pensa... Imagina assim, isso é uma frase do documentário Quem Somos Nós. Quando a gente pensa, quando a gente constrói um pensamento, um raciocínio, o nosso cérebro é como se fosse um céu. Imagina um céu vamos, para poder ficar mais ilustrativo, de noite, tá? Imagina um céu à noite. Imagina que vocês têm a capacidade de voar num avião acima do nível das nuvens e vocês têm a capacidade de olhar lá de cima uma tempestade de raios. Uma tempestade de raios. Então, a gente consegue subir para um nível acima do nível das nuvens e a gente consegue enxergar uma tempestade de raios lá de cima. O que a gente enxerga? Gente, a gente já viu essa cena, né? Em filme de ficção científica, em noticiário, a gente já viu essa cena. Um céu de tempestade de raio é aquela... A gente vê um monte de área iluminando, assim, não é? Um monte, raio passando por um lado, passando por outro, passando por um lado, passando por outro, e aquela atividade super intensa. O nosso cérebro, num processo de pensar ou de construir uma linha de raciocínio, ele é como se fosse uma tempestade de raio, de várias áreas sendo ativadas ao mesmo tempo. Quando a gente escuta música, quando a gente canta, quando a gente produz música de alguma forma, o nosso cérebro integra várias áreas. Vira aquele turbilhão de atividade. Então, quando eu recebo um estímulo e existe música em meio a esse estímulo, eu tô com todas as atividades cognitivas ali acionadas e funcionando a pleno vapor, né? Então, daí também se explica um dos motivos pelos quais eles se utilizaram de música para poder registrar uma informação na mente subconsciente do Li Yuan, né? E aí, obviamente, eles escolheram uma música que carregava por repetição uma informação que eles queriam que fosse imputada, né? Que fosse inserida dentro da mente dele, que depois ele tomasse uma decisão achando que foi a própria intuição que guiou ele para tomar aquela decisão, mas não foi. Na verdade, ele tomou uma decisão guiado por todo o banco de dados que foi sendo construído inconscientemente dentro da mente dele, né? Então, o poder que tudo que está ao nosso redor o tempo inteiro tem de entrar no nosso sistema, mesmo que seja de uma forma inconsciente, né? Os nossos sentidos vão captando
e aquilo ali vai sendo registrado. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Vocês têm aí uma câmera de celular, né? Vocês estão me vendo aqui de alguma forma e recebendo as informações. A câmera de vocês tá pegando tanta informação aqui ao meu redor, só que vocês não conseguem pegar de forma consciente todas as informações que a câmera de vocês está pegando. De forma consciente, vocês não conseguem. Mas de forma inconsciente, vocês estão registrando um monte de coisa. De forma inconsciente, vocês estão registrando um monte de coisa. E assim funciona no nosso dia a dia. Assim funciona quando a gente anda na rua, quando a gente passeia de carro, quando a gente bate o olho no outdoor, quando a gente, em todos os lugares onde a gente vai, nós estamos sendo... Tem empresas, né, que vão fazendo esse processo de trabalhar a exposição da imagem, a marca, as mensagens que elas querem passar e por aí vai, para que aquilo ali de alguma forma vá sendo guardado, registrado, que a gente vá captando aquela informação até que chegue uma hora que a gente inconscientemente faça a opção por uma determinada compra, né, ou por uma determinada transação comercial, certo? Muito bem. Agora falando de música mesmo, entrando dentro da música. Existem pesquisas, isso aqui é muito interessante. Existem pesquisas que apontam que a música estimula as nossas emoções através de circuitos cerebrais específicos. E a música também tem o poder de mudar as nossas percepções e a nossa fisiologia, né? Então, se eu tô, por exemplo, vamos falar de bioquímica corporal, tá? Bioquímica corporal. Existem 4 hormônios, os neurocientistas chamam esses hormônios de quarteto da felicidade, né? O que é esse quarteto da felicidade? Pessoas que apresentam, por exemplo, um perfil de comportamento, assim, de uma pessoa que tá feliz, que tá bem. Foi feita uma testagem no sangue dessas pessoas e foi detectado que existiam, né, esses 4 hormônios. Então, uma pessoa, quando ela tá bem, quando ela tá feliz, se fizer uma testagem no sangue dessas pessoas, vai estar presente dentro do organismo dela, em níveis equilibrados, esses 4 hormônios: endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Esses 4 hormônios vão estar presentes no corpo da pessoa. Pessoas que apresentam, por exemplo, depressão, né, ou algum tipo de transtorno que a pessoa ela não apresenta um perfil, ela não está num estado emocional como o primeiro grupo, né, de pessoas que estão bem, que estão felizes, que se sentem realizadas. Então a gente pega um grupo que não está nesse patamar, né, ou que apresenta uma depressão, que apresenta uma tristeza profunda, ou que, enfim, apresentam outros quadros que, nesse sentido, se a gente pega esse grupo de pessoas, tira uma amostra de sangue, faz a dosagem hormonal, algum desses 4 hormônios eles se apresentam em níveis muito baixos, ou até mesmo não estão presentes. Então, acontece de estarem em níveis muito baixos ou de até mesmo nem existirem algum desses 4 hormônios. Sendo que, gente, se a gente pegar medicamentos, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, o que eles apresentam na composição, né, são de alguma forma alguma dessas substâncias. Sendo que nós temos a capacidade, o nosso organismo, o nosso corpo, tem a capacidade de produzir essas substâncias. A gente consegue produzir essas substâncias. A gente tem uma farmácia interna dentro do nosso organismo. Então, se eu consigo produzir e eu não estou produzindo, será que o caminho não seria tentar entender o porquê eu não estou produzindo e quais seriam as melhores maneiras de eu voltar a produzir de forma independente? Eu mesma
fazer com que o meu próprio organismo volte a se autorregular, a se equilibrar, né? Aqui eu não tô entrando no mérito de não tem que tomar remédio, tem que tomar remédio. Não é essa a linha de raciocínio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Porque a gente sabe que existem casos, sim, que o corpo vai precisar de ter um estímulo externo num primeiro momento, Não estamos falando disso. Só estamos falando de, será que se eu consigo produzir, eu também consigo encontrar um meio de voltar o meu organismo pro funcionamento normal e natural dele? E a resposta é sim, a gente consegue fazer isso. E existem atividades que nos ajudam a voltar à liberação dessas substâncias, né? Um exemplo, quarentena. Gente, esse dado eu fiquei assustada quando a Paty me falou dele, porque ela tava fazendo um estudo de grupo de idosos, e aí ela acabou esbarrando nessa pesquisa. Isso não é exclusivo dos idosos, isso é num contexto geral, mas já existem estudos que apontam que o nível de depressão aumentou 90% durante esse período de quarentena. Isso, obviamente, é explicado por inúmeros fatores, não tem um fator isolado, foi por causa disso aqui, não. Mas esses fatores combinados levaram a esse quadro que é muito grave, né? Que é muito grave, que é muito triste, muito grave. Um desses fatores, ou alguns desses fatores, podem ser, né, a má alimentação, menos exposição ao sol, nível de atividade física caiu muito, contato com outras pessoas, né? Então isso tudo foi contribuindo, né? Esses são alguns dos inúmeros fatores que ajudaram a chegar nesse quadro, né? Por quê? Porque todas essas situações ajudam na liberação dessas substâncias, né? Então, atividade física é uma delas. E, gente, escutar música que eleve, né? Músicas que tenham mensagens positivas, que tragam coisas positivas, influenciam e muito na nossa própria fisiologia também, né? E isso comprovado por neurocientistas. É que a música tem esse poder, né? de contribuir para a alteração da nossa fisiologia, né? Porque a música também ajuda nessa liberação desses hormônios, né? Além disso, e aí já indo para uma linha espiritualista, as músicas, determinadas músicas, obviamente, né, gente? Obviamente, têm o poder de elevar a nossa consciência espiritual. Então, as músicas também têm o poder de elevar a nossa consciência espiritual. E é isso que eu vou deixar para amanhã. A segunda parte que eu vou deixar para amanhã é porque aqui eu vou querer entrar um pouco mais. Amanhã a gente vai falar de um estudo muito massa, de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Alguém já ouviu falar desse nome? Lucy, bom dia! Polly, bom dia! Danilo, sejam bem-vindos! Dr. Masaru Emoto, vocês já ouviram falar nesse nome? É um cientista japonês. Se alguém aí já assistiu Quem Somos Nós, vocês já ouviram falar dele. Eu conheci o Dr. Masaru Emoto, ouvi falar pela primeira vez quando eu assisti o Quem Somos Nós. E aí, a partir do Quem Somos Nós, eu quis entender melhor os estudos dele. E os estudos dele são incríveis, amanhã a gente vai entrar mais nisso. Já ouviu falar? Dr. Masaru Emoto? Fala pra mim aqui no chat. Amanhã a gente entra nos estudos do Dr. Masaru Emoto, que são muito massa. Eu não vou falar hoje, porque a gente já tá quase encerrando aqui, e a gente vai fazer uma construção para poder entender o que ele tava falando. Mas, muitas coisas que a gente já vem conversando aqui ao longo do tempo, nas lives, vai fazer sentido quando a gente entender o que o Dr. Masaru Emoto deixou pra gente, eu diria, como legado. Deixou pra nós, humanidade, como legado. Galera, não conhecem, né?
não conhecem Dr. Massaro Emoto. Vai ser um enorme prazer poder apresentar para vocês. Francisco, eu não tinha visto que você tinha entrado. Bom dia! Vai ser um enorme prazer ser a pessoa responsável por apresentar para vocês o Dr. Massaro Emoto, tá? Então amanhã a gente se encontra aqui às 7h15, esse mesmo bate-horário, para a penúltima live desta primeira temporada de lives aqui no Instagram. Certo, galera? Uma ótima quarta-feira para vocês. Vocês tenham um ótimo dia, cheio de coisa boa, cheio de energia positiva. Escutem a música. Listen to the music. Listen to the music. Vai pra playlist lá agora. Então, vocês terminarem aqui, vai lá na minha bio, clica no link lá da minha bio, vai ter o link direto pra playlist no Spotify e escutem essa música hoje ao longo do dia. Quando vocês escutarem essa música, depois, se vocês puderem compartilhar comigo, comentar de alguma forma, se mudou alguma coisa, mudou a vibe, mudou o clima, mudou o sentimento de